Oi pessoal, uma das formas mais fáceis de elevar a vibração é trazer os elementos naturais para a nossa vida. Por esse motivo, essa semana eu darei algumas dicas que você pode começar a implementar de forma muito fácil. Hoje eu falarei sobre o elemento terra. O elemento terra está ligado à mãe natureza e é de extrema fecundidade. Então ele traz segurança, aquele aconchego, como se fosse uma mãe mesmo, né, que a mãe natureza nos dá. Então ele traz a segurança e traz também a fecundidade, a prosperidade, a ampliação daquilo que nós integramos com o elemento terra. Então, na prática, você pode utilizar quando você está começando algo, por exemplo, começando um novo projeto, um novo empreendimento, um novo ciclo na sua vida, né? Encerrou uma etapa, está começando outra. Muito interessante utilizar o elemento terra naquilo que você quer que cresça, que prospere. Se você estiver com dificuldades financeiras, porque é um elemento que está ligado à prosperidade, ou se você estiver com a sensação de medo, de insegurança em relação ao plano material, porque o elemento terra ajuda a aterrar, a conectar com o plano material, que é onde nós estamos, né? Então, medo por integridade física, medo de ladrões, medo de assalto ou medo, por exemplo, da guerra, você tem aí nesse elemento o apoio, digamos assim, para passar por isso com uma maior suavidade. E você pode trazer então esse elemento para a sua vida, cuidando de plantas, cuidando de um jardim, caminhando descalço, tanto na terra quanto dentro de casa mesmo. Você pode carregar um cristal com você, porque o cristal está ligado ao elemento terra. Pode colocar um pouquinho de terra fértil dentro de um saquinho e colocar próximo a você, onde você passa a maior parte do tempo. Todas essas formas ajudam e você ainda pode fazer exercícios de aterramento, que são exercícios muito simples para se conectar com essa energia. O elemento ar está diretamente ligado à nossa capacidade de pensar e de ordenar os nossos pensamentos. Ele também está ligado à mudança, ao movimento, a viagens, ao conhecimento, à liberdade, a descobrir aquilo que está oculto e a entender o silêncio. O elemento ar é muito útil em épocas em que você precisa estudar, então se você está estudando, está prestes a prestar um concurso, é interessante ativar o elemento ar para auxiliar aí nesse fluxo de ideias e pensamentos, ou quando você precisa mudar a direção da vida, sabe? Como se fosse mudar os ventos da vida, então você precisa mudar a direção da vida, também é muito útil trazer esse elemento e equilibrar o elemento ar quando você está com descontrole mental, você não está conseguindo controlar o fluxo das suas ideias. Então, para ativar o elemento ar, é interessante aumentar o tempo de contato ao ar livre. Também é interessante utilizar incensos diariamente. O incenso ajuda a ativar o elemento ar e o elemento fogo ao mesmo tempo. E ainda realizar respirações conscientes. Todos esses recursos podem ajudar a desenvolver esses atributos que eu já falei. O elemento fogo é um elemento excelente pela sua potência, mas justamente por conta da sua potência é preciso utilizar com cautela, utilizar em pequenas doses. Tanto que para harmonizar ambientes nos quais nós utilizamos o equilíbrio dos 5 elementos, o fogo é o elemento que é utilizado em menor proporção, justamente por conta da sua potência. O elemento fogo é ótimo para despertar paixão, reativar a sexualidade, a energia da libido, que não é responsável somente pela sexualidade, mas também pela nossa energia do fazer e pela nossa criatividade. Também ajuda em questões de autoridade, como por exemplo, quando você quiser apresentar um projeto, uma monografia, ativar esse elemento antes pode ser excelente para mostrar a sua autoridade no assunto. Também em casos de destruição, no caso positiva, como por exemplo a finalização de algo que você não deseja mais, por esse motivo que se queimam, por exemplo, as listas onde nós colocamos aquelas crenças nas quais nós queremos nos desapegar, porque ele destrói e ele também purifica, é ótimo purificador. E também é muito utilizado para evolução. Então, nesses casos, você pode ativar o elemento fogo utilizando recursos como a defumação, porque ela utiliza o carvão em brasa. Também podemos utilizar a fumaça de um incenso, que alia o fogo ao elemento ar, e o mais conhecido, a chama de uma vela. Por esse motivo, quando nós passamos, por exemplo, um cristal próximo à chama da vela, nós estamos purificando, limpando, porque o elemento fogo tem esse potencial. E claro, existem as fogueiras que tradicionalmente eram associadas então aos rituais de energização e purificação. O elemento água é responsável pelo fluxo das nossas emoções e nossa capacidade de fluir com a vida. Quanto mais equilibrado está esse elemento, mais suave é o nosso fluxo.
Também está responsável pela capacidade de absorção e germinação. E dentro das áreas da vida relacionadas ao elemento água, nós temos o prazer de viver, as amizades, os casamentos, a capacidade de ser feliz, o sono, os sonhos, também as artes estão relacionados ao elemento água, né, que traz a sensibilidade. Ele também está relacionado à fertilidade e à purificação, assim como o elemento fogo. Quando nós precisamos ativar esse elemento na nossa vida, nós podemos aumentar o contato com a água, ou seja, ingerindo mais água ou entrando em contato com rios, com praias, com mares. A água também é representada através do espelho, da neblina e da chuva. Então, na prática, quando você estiver extremamente mental, extremamente racional, fria, sabe? Quando falta emoção na vida, é preciso trazer um pouco mais de elemento água, né? Porque significa que está com excesso de ar e a água ela traz um equilíbrio através aí do despertar das emoções. Ou se está excessivamente espiritual, né? Seja aquela energia espiritual em demasia, que é ligado ao elemento fogo, você pode trazer mais o elemento água para ajudar a equilibrar isso. Agora, se você tem um grande desequilíbrio emocional, aí é preciso maneirar um pouquinho no elemento água, visto que ele justamente desperta mais esse nosso lado emocional. Eu falei sobre os 4 elementos da natureza e esses dias uma aluna me encaminhou uma dúvida interessante. Ela perguntou o que poderia ter acontecido em relação a uma tia que teve uma perda substancial a partir de um incêndio, ou seja, de um excesso de elemento fogo. A partir do meu ponto de vista e interpretação, eu entendo que quando há uma perda, um acidente natural envolvendo um dos elementos da natureza, isso mostra que há um excesso de energia relacionada àquele elemento. Então, por exemplo, no caso de um incêndio, possivelmente havia aí um desequilíbrio da energia espiritual que está ligada ao elemento fogo, ou emoções densas como agressividade, violência, que foram contidas por muito tempo e aí acabaram eclodindo em forma de um acidente natural. Se, por exemplo, a pessoa guarda ou vem trazendo um fluxo de sentimentos em desequilíbrio por um longo período de tempo, isso pode eclodir na forma de um acidente com o elemento água, como um vazamento que aparece, um cano que estoura ou até mesmo uma inundação. Um desabamento, por exemplo, pode ser excesso do elemento terra na própria vida, a pessoa extremamente ligada ao material e esquecendo todo o resto. Se aparece um acidente natural com o elemento ar, pode acontecer da pessoa estar racional demais por um longo tempo ou com um fluxo de pensamentos intenso que ela não conseguiu controlar. Lembre-se que no ano passado eu publiquei no feed que uma árvore caiu sobre o meu carro, que eu havia comprado fazia somente 2 meses, depois de anos sem ter um carro, e através de um ciclone, então essa árvore caiu no meu carro, ou seja, foi um acidente com o elemento ar. E realmente nessa época eu estava intensamente racional, pensando muito no meu negócio, no negócio Portal Desperta Luz, tomando ações em direção a isso, e realmente talvez tenha sido um excesso de energia mental. Então, percebam que qualquer excesso e desequilíbrio do elemento simboliza que há o sentimento, né, o estado relacionado àquele elemento em desequilíbrio na nossa própria vida. Lembre-se que tudo é energia, a energia fica represada e ela precisa eclodir de alguma forma. Então, nós entendemos que precisamos prestar atenção em 2 pontos. Cuidar daquilo que nós represamos dentro de nós, né, que nós deixamos que uma energia ganhe força a partir do momento em que eu represo ou que eu utilizo demais. E prestar sempre atenção no equilíbrio dos 4 elementos à nossa volta para que a nossa vida também seja mais equilibrada.